Buenos dias para você, meu querido aluno do primeirão que está acompanhando as aulas de história, e para os pais também que estão acompanhando, dentre outras pessoas. Pessoal, hoje a gente vai finalizar aquela aula sobre renascimento cultural, tá? E eu vou fazer a finalização utilizando o Bienal de vocês, página 320, tá? Aqui, ó. Tá? É só esse trechinho, porém algumas explicações muito interessantes. Esse período da história foi muito bom, né? Ele foi bom e foi ruim. Por quê? Foi bom porque trouxe uma nova concepção de humanidade que não só se liga com a questão religiosa, mas filosoficamente se conecta através da ciência. Lembrando que a ciência é uma capacidade humana. Só os seres humanos conseguem, muitas vezes, desenvolver métodos científicos de compreensão da lógica da natureza e até da própria humanidade. Tá? Vale lembrar que o ser humano, apesar de ser racional, ele não nasce com todas essas técnicas. A gente não nasce sequer sabendo a nossa própria língua, né? Tudo é ensinado. Por isso que no Renascimento também há-se a necessidade de criar espaços educacionais, ou entre outras palavras, espaços onde as pessoas vão desenvolver um tipo de conhecimento científico-tecnológico, tá? É uma prévia do que está para acontecer no mundo, mas ao mesmo tempo é um contraponto aos tempos feudais e uma maneira de retornar alguns valores culturais da Grécia Antiga, tá? Porém, vale lembrar que muita literatura cristã dessa época se destaca, que é o que eu vou ler agora, tá? Então, parte 2, Renascimento Cultural, aula 31 e 32. Depois a gente vai ter uma aula de formação do absolutismo europeu, dentre outras coisas, tá? Então, ó, o racionalismo favoreceu uma produção científica fundada na observação dos fenômenos da natureza e muitas vezes questionando o discurso religioso, porque anteriormente, associava-se muito aos eventos da natureza com eventos religiosos, né? E que até no próprio calendário religioso isso se associa. Não é por um acaso que, por exemplo, a gente tem tanto feriado religioso, porque cada tipo de ponto, né, de marco histórico religioso se liga a um fator da natureza. Vou dar um exemplo bem básico. Não é coincidência o aniversário de Jesus ser no solstício de inverno no hemisfério norte. Porque no dia 25 de dezembro, o Sol para de se afastar da Terra e começa a se aproximar novamente. Então foi uma associação ao Deus Sol de outras civilizações, né? Que aí no caso a gente pode ver que tem, por exemplo, o Deus Horus da civilização egípcia, a gente tem o Apolo da civilização grega, né? E que são associados a entidades do Sol. A gente na cultura asteca, na cultura maia e na cultura inca, o Deus Sol também é uma das maiores entidades, né? E aí na cultura cristã eles pegam esse fator do Sol ser um elemento da natureza que traz vida, que traz luz, que traz calor e associam a Jesus Cristo. Por isso que Jesus faz aniversário dia 25 de dezembro, porém, que é quando a gente comemora o Natal, que é uma coisa simbólica, que é na mesma data que eles comemoravam a Saturnália na Roma Antiga, né? Era o mesmo período da história aí, né? E não é coincidência simples, meramente, né, que o elemento Sol, o elemento natural, traga um símbolo religioso, assim como o raio, assim como outros elementos da natureza. Mas a partir de agora vai ter uma observação de separação entre o elemento natural e o elemento imaginário, que é religioso. Então a religião vai sair daquele campo da natureza e vai entrar para o campo do imaginário popular, da identidade das pessoas, tá? Enquanto cabe à ciência desenvolver uma relação entre nós e a natureza, tá? O heliocentrismo, então, é a concepção segundo a qual a Terra gira em torno do Sol, foi elaborada através de observação de telescópios do movimento do planeta e das estrelas. Dos planetas, desculpa. Essa teoria se choca com a ideia defendida pela Igreja Católica, segundo a qual a Terra estava no centro do universo. Por isso, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, defensores do modelo heliocêntrico, foram condenados pela Igreja. Porque um dos argumentos da Igreja nessa época, meus queridos, era que, como a Terra era o centro do universo, ela era mais especial diante dos olhos de Deus. Quando você tira a Terra do centro do universo, você transforma ela num mero planeta diante de vários outros, que é o que realmente ocorre, né? É engraçado porque nem o Copérnico e nem o Galileu eram ateus, eles eram religiosos, né? E na visão deles, desvendar a lógica universal era como desvendar a lógica de Deus, né? Lembrando daquele Deus relojoeiro do universo,
que vai surgir agora no Renascimento, que é um Deus matemático, que é um Deus lógico, que é mais ligado aos eventos da natureza, seja em termos de universo ou interno aqui da Terra, né? Do que, de fato, ligado a uma ideia de um Deus controlador, né? Que controla tudo e tudo mais. E como a igreja tinha essa posição de dizer que era o centro do universo, pois a Terra era o centro do universo e quem controlava a Terra na visão da igreja era a Igreja Católica, isso foi uma ofensa para eles, né? Tirar eles da centralidade de tudo, né? E por isso que eles não aceitaram, de princípio, condenaram, inclusive o Galileu teve que, imagina para um cientista fazer isso, ele teve que se desmentir, entre aspas, né? Ele teve que ir lá e falar, não, tudo que eu falei era mentira, né? Mas ele sabia muito bem que era verdade. E uma verdade científica é uma coisa que várias outras pessoas vão também descobrir, né? Como eu disse, a ciência é uma coisa colaborativa. Então, eles não pegaram essas ideias do nada, eles se inspiraram em filósofos antigos, como a Hipatia de Alexandria, que era uma filósofa que descobriu, né, o movimento de rotação da Terra e translação, que seria o heliocentrismo, tá? A diferença é que o Copérnico estendeu para outros planetas, ele teve uma oportunidade de se aprofundar mais por conta da tecnologia do telescópio, tá? Inclusive, uma coisa que eu gostaria de ter em casa, um telescópio. Putz, cara, isso é uma coisa incrível, né? Você observar os astros de perto, com uma mega lente, né? E, aliás, a invenção do telescópio veio juntinha com a invenção disso aqui, ó. O óculos, que justamente tem essa função de criar uma lente de aumento, né? Entre aspas. Para quem é míope como eu, ele meio que aumenta a imagem, né? Traz a imagem um pouco mais nítida, né? Tanto que quando eu comecei a usar óculos, era muito engraçado, eu não conseguia andar, galera. Porque parecia que tava tudo mais perto. Só até eu acostumar com isso, foi muito tempo. Então, na literatura, o abandono do latim e o uso das línguas vulgares, ou seja, as línguas da época, né? A linguagem da época, porque o latim era uma língua que unia todo o Império Romano. Conforme foi passando o tempo, né, toda a Idade Média na Europa, cada local começou a ter um tipo de língua específica. Então, não era mais latim que eles falavam ali no Reino dos Francos, era o francês. Não era mais o latim que eles falavam ali no Reino Ibérico, era o português e o espanhol, entre outras coisas, tá? E aí, a partir disso, que eram faladas no cotidiano, favoreceu o desenvolvimento de novas relações com textos de afirmação de línguas nacionais. Na Itália, destacam-se Petrarca, Boccaccio e Dante Alighieri, autor da obra monumental A Divina Comédia. A Divina Comédia é um livro sobre a visão da Igreja Católica sobre os grandes vícios da humanidade, que são os 7 pecados capitais. Então, na Divina Comédia, é curioso, sabe quem que tá no último andar do inferno? Junto com Judas, com o diabo, né? Com todos os grandes traidores da humanidade? Os mentirosos. Os que se omitem. Ou seja, são as pessoas que veem os problemas reais da humanidade e não fazem nada. São as pessoas que enganam, que persuadizem, que mentem. E dos primeiros andares estão os outros pecados capitais. Vocês sabem quem são os pecados capitais, né, galera? Luxúria, ganância, que seria, no caso, avareza, né? Ira, gula. E por que são os pecados capitais? Porque são pecados que levam um ao outro, né? Então, por exemplo, a ganância, que seria a luxúria, misturada aí com o caso da avareza, ela é um pecado capital que é ligado ao orgulho, né? Que é inclusive o pecado capital mais perigoso de todos, né? Que, segundo o Dante Alighieri, o orgulho que leva a gente a ter outros vícios, né? Justamente a gente ser muito arrogante, que leva a gente a não enxergar os nossos próprios vícios. Ele é uma obra incrível, inclusive. Se vocês curtem literatura católica, leiam Divina Comédia. É uma super obra filosófica pra gente repensar o nosso modo de vida, né? Independente de ser cristão ou não, porque isso é muito... o que o Dante Alighieri mostra na obra dele é que não importa se você vai na missa 7 vezes por semana. Nem tem, né? Mas enfim, se tivesse, no caso. O que importa é muito mais a maneira que você se relaciona com o seu dia a dia, né? Do que, de fato, tá lá na missa, batendo seu ponto na missa, né? Passando o cartão e falando, eu vim aqui, eu sou mais cristão que você, porque eu vim aqui. O que o Dante Alighieri fala é o seguinte, o cristianismo é uma filosofia de vida. Então não adianta nada você ficar indo pra missa se você não carrega realmente aquela filosofia dentro de você. Então, por exemplo,
O orgulho, visto como o pior de todos os pecados, é o que leva a todos os outros, né? Que é a gula, a avareza, a luxúria, né? Entre outros, né? É um pecado que puxa todos. E o orgulho está fundamentado basicamente na inveja, né? E o que seria inveja segundo o sentido cristão da palavra? Inveja é não gostar da felicidade do outro, é querer destruir a alegria do outro. Isso é inveja. Então, quando você fala assim, eu tô com inveja de você não tá com inveja necessariamente, você tá com cobiça. Porque você tá querendo cobiçando a posição da pessoa. Você tá cobiçando o carro que ela tem, você tá cobiçando a roupa, a posição, o estado de ânimo, o que seja, né? Até a tomada do lado da cama você cobiça, né? Porém, meus queridos, a cobiça, ela não é um problema tão grave quanto a inveja. E um exemplo da inveja é a relação do Caim com o irmão dele, né? Que ele tinha inveja do irmão, tanto que ele acaba matando o próprio irmão, né? E por quê? Porque a alegria do irmão era o que fazia ele se sentir mal, né? Então, invejoso é uma pessoa que quer destruir a alegria alheia, que quer destruir o momento alheio, né? E segundo os católicos, ele é um dos piores, dos piores dos pecados capitais, porque puxam os outros e que é fundamentalmente associado ao orgulho, uma vez que o orgulhoso não admite que o outro esteja minimamente melhor que ele em qualquer coisa, né? Então, é uma super obra filosófica, a Divina Comédia, vale a pena ler. No processo de construção de literatura nacional, destacou-se Miguel de Cervantes, o autor espanhol de Dom Quixote, e na Inglaterra, o teatro de William Shakespeare, e em Portugal, Luís de Camões. Então, a partir de agora, vocês estão percebendo que a literatura, além de criar uma literatura nacional, que pega os feitos nacionais e realçam como feitos heróicos, então, Luís de Camões, nos Lusíadas, ele vai realçar a tecnologia, né, portuguesa de navegação, que era super desenvolvida mesmo para a época. No Dom Quixote, no caso, Miguel de Cervantes vai ressaltar o quanto um herói que o tempo todo quer mostrar os seus feitos heróicos, acaba se enganando em cima do próprio orgulho, né? Em cima das próprias mentiras. Ele mente para si mesmo, a ponto dele acreditar que ele é um grande herói, só que ele é uma grande farsa, né? Ele tá lutando contra nada, né? E no caso do William Shakespeare, que é, na minha visão, um dos mais incríveis, William Shakespeare vai trazer uma concepção conservadora. Porque se vocês pensarem em Romeu e Julieta, o que o William Shakespeare está querendo dizer com Romeu e Julieta? O romantismo vai acabar te matando, meus amores. Esse casal só se suicidou no final de Romeu e Julieta porque eles eram românticos demais. Então Shakespeare era um cara conservador, na realidade, né? Ele era contra os novos valores burgueses, que eram a ideia do romantismo, que a gente vai estudar um pouco mais posteriormente, de você amar alguém e ligar o seu destino àquela pessoa por puro amor. Ele fala, aqui não. Se não tivesse esse amor com um sentimento louco na cabeça dessas pessoas, elas não teriam se suicidado no final, né? Muito louco, né, pessoal? Então, vocês vão fazer pra mim... desculpa, faltou 2 tópicos. Além da ficção e da poesia, ganharam espaço obras mais analíticas e filosóficas, com o destaque de O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Eu vou deixar para explicar essa obra na aula que eu falar sobre ele, tá? Se eu já não falei, né? Porque minha cabeça tá destruída pela quarentena. Preciso conferir isso. Mas eu vou comentar isso sobre isso na aula de filosofia, tá, meus queridos? E o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã e a Utopia do inglês Thomas Morrows. Pessoal, Utopia é sobre uma obra que ele fala sobre essa expansão marítima, poder dar a possibilidade de se criar uma nação justa na América, que os americanos, que seria um novo continente, seriam livres de toda opressão que os europeus sofrem da igreja, né? Tadinho do Thomas More, mas mal imaginava ele que nas primeiras expedições americanas a igreja ia junto, né? Justamente para aplicar aquele estado de perseguição religiosa que estava acontecendo na Europa, tá? Outra obra interessante que é o Elogio da Loucura é muito bom, porque, tipo assim, essa obra é outra obra que, se vocês tiverem curiosidade de ler, leiam. O Erasmo de Roterdã, ele fala que a loucura não é totalmente ruim, né? Ela tem uma função na humanidade. Quando você faz uma coisa por amor, por paixão, isso é uma loucura, né? E você nem percebe. Você está totalmente movido por um sentimento que muitas vezes vai te levar a um grande feito, né? E aí, o início do livro é muito legal, porque ele fala assim, como explicar um namorado
que quando vê a namorada machucada e tá apaixonado por ela, ele lambe o machucado dela. Gente, eu sei que vocês não devem ter feito isso, mas tem pessoas que fazem loucuras quando estão apaixonadas, viu? Posso dizer, assim, com propriedade. Assim, eu mesmo sou uma pessoa que pode dizer com propriedade, assim. Bom, ele tava certo, porque se você for pensar, não é racional, né? Assim como dar um beijo numa pessoa não tem nada de racional, cara. É dois seres humanos que são basicamente um cérebro, um corpo com uma coraça com um esqueleto, né? O ser humano é isso. Ele não é um corpo com um cérebro, é o contrário, é um cérebro com um corpo, né? E que enfia a língua dentro da boca do outro, cara. Se você parar pra pensar nisso, isso é loucura. E a gente faz isso porque a gente tem prazer em fazer isso. Então, o Elogio da Loucura é um livro do qual ele vai abordar todas essas loucuras cotidianas nossas, né? Essa coisa da gente se apaixonar e fazer loucuras pela pessoa. E a própria paixão em si é uma loucura. Só que aí o Erasmo de Roterdã traz e fala assim: se é uma loucura, é uma boa loucura. Né? É algo que beneficia a gente enquanto humanidade. E é algo que faz a gente ter vontade de viver, pois é prazeroso, né, gostar de alguém. É prazeroso gostar de algo. É prazeroso ter paixões. Paixões são sentimentos em potencial. Voltando na visão lá filosófica, o sentimento menos potencial que a gente tem é a tristeza, pois ele paralisa a gente. E quando você quer sair da tristeza, o que você faz? Você faz as coisas do qual você é apaixonado. Você ouve uma música, você, no meu caso, vou desenhar, você vai ler uma poesia, vai conversar com um amigo, né? Então, ou então conversa com a pessoa que você ama, que seja pai, seja companheiro, né? Seja mãe. E aí, galera, ou companheira, né? E aí, pessoal, ele tá falando o seguinte: até a loucura tem uma função, né? Até a loucura é um sinal de sanidade. E é legal que ele fala isso: a loucura é um sinal de sanidade, né? Se a pessoa que tá apaixonada pela outra vai lá e lambe o machucado dela, ela não faz isso pra fazer mal pra outra pessoa. Ela faz isso porque ela tá louca de paixão por ela. Tá doida a ponto de fazer coisas irracionais, né, por ela. E que são coisas irracionais que servem pra gente, que fazem a gente gostar de viver e que fazem a gente ter vontade de viver, né? Então, o Elogio da Loucura é uma super obra, eu leria. Gosto da Utopia também, mas eu gosto mais do Elogio da Loucura. Por razões de... Gosto de ler de política, mas até certo limite, sabe? Tem momentos que a gente tem que ler uma filosofia de vida aí. Então, em função do mecenato, o patrocínio das artes e dos artistas começou a ser construído em um mercado de obras de arte. Em busca de prestígios, ricos burgueses e membros do alto clero encomendavam cada vez mais obras junto aos artistas mais famosos. Quem eram os artistas mais famosos? Os Tartaruga Ninja. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael e Donatello. Opa, faltou um. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael. Acho que são eles mesmo. Depois eu vou falar um pouquinho mais deles, mas acredito que na aula do Gaboso vocês vão ter mais acesso. Mas o Leonardo da Vinci é interessante, porque ele ia nos mercados de Veneza e ficava observando... Nossa, gente, me deu soluço. E ficava observando a expressão das pessoas. Então ele ficava lá horas olhando para as pessoas e desenhando a expressão delas. Por isso que quando você abre os quadros do Leonardo da Vinci, diferente daquelas artes medieval que todo mundo tinha a mesma cara, do quadro Leonardo da Vinci, cada um vai ter um tipo de expressão diferente, né? Cada pessoa que aparece no quadro dele, personagem que seja, vai ter um rosto diferente, uma expressão diferente. Então, o quadro mais famoso do Leonardo da Vinci é a Santa Ceia e a Mona Lisa, né? Mas vamos focar na Santa Ceia, que é o quadro que todo brasileiro tem em casa, não sei porquê, por uma razão misteriosa, né? Inclusive, eu morro de medo desse quadro, às vezes. Eu tinha umas visão... Eu tinha muito medo de quadro quando eu era criança, porque eu achava que eles meio que olhavam pra gente. Mas na Santa Ceia, se você observar, cada apóstolo de Jesus tem uma expressão diferente. E aí vem uma surpresa. O Código da Vinci, que é um dos livros, os clássicos aí da literatura, eles apontaram uma coisa que eu nunca tinha descoberto, né? Observando esse quadro da Santa Ceia. E que depois, alguns historiadores, restauradores, vão passar uma impressora laser e vão perceber que o rascunho do quadro era diferente do que a gente vê. Ou seja, teve uma alteração. Qual é essa alteração? Na versão original da Santa Ceia, que foi
uma pintura que o Leonardo da Vinci demorou mais de 6 anos para fazer. Também tem essa questão. As pinturas dele são bonitas, mas ele tinha muito tempo para produzir, tá? Inclusive, no final da produção, ele teve que retocar o começo. Porque nessa época ainda estava começando a desenvolver tinta a óleo. E a tinta a óleo facilita um pouco mais impregnar aquela cor, né? E tudo mais. Que são tinta que a gente passa na parede aqui, né? Tinta a óleo. Então, como eu ainda não tinha, ele tinha que ficar retocando o quadro para ele não desbotar, né? Aí vem a surpresa. Do lado de Jesus tem uma mulher com um bebê. Pode observar. Acho que na esquerda de Jesus tem uma mulher com um bebê. Que eles vão transformar num apóstolo novo, tá? E por que vão transformar? Porque havia o Evangelho de Maria na Bíblia nessa época. Que mostrava que Jesus teve um filho junto com Maria Madalena. Que não era uma prostituta, era uma mulher rica, segundo a Bíblia dessa época. E aí, conforme eles vão editando a Bíblia, né? Tirando os personagens femininos e colocando só como, a pecadora, Eva, né? E a Maria, que é a santa. Eles tiraram o Evangelho de Maria, que esse Evangelho de Maria não é da mãe de Jesus, é da Maria Madalena, tá? E transformaram a coitada numa prostituta, né? Quando eles tiram esse Evangelho da Bíblia, gente, uma novidade talvez pra vocês, mas a Bíblia foi mega editada ao longo do tempo, tá? Eles foram fazendo recortes, tirando partes que eles achavam interessante na época tirar. E como a igreja tava entrando numa vibe bem patriarcal, mais patriarcal ainda do que já era na Idade Média, eles vão tirando todas as grandes personagens femininas, né, da Bíblia e vão transformando elas em prostituta, ou no caso que nem a Lilith, que eles vão transformar ela em cobra, mas era uma outra mulher, né? Então, assim, na Bíblia, quando eles fazem esse recorte, eles vão lá e editam a obra do Leonardo da Vinci. Mas o livro, o Código da Vinci, aborda isso e recentemente os historiadores confirmaram, falando realmente tinha uma mulher do lado de Jesus na Santa Ceia, que eles transformaram num apóstolo. Mas provavelmente Jesus teve filhos. Louco, né? Então é isso, meus queridos. Façam pra mim. Como vocês fizeram atividade 1 só naquela aula anterior, façam pra mim agora. Peraí. Tô puxando minha aula aqui. Peraí. Calma, gente, calma. Perdi a aula de vocês. Façam pra mim atividade 2 da página 320, tá? Então é isso, um beijo pra vocês, espero que vocês estejam bem e... Mano, eu vou ficar com esse soluço até o fim da aula mesmo. Se cuidem, fiquem com Deus.